A pergunta que todo mundo está se fazendo, né? A inteligência artificial vai roubar nossos empregos? Essa ansiedade é real, a gente vê em todo lugar. Bom, vamos mergulhar nisso, porque os dados mais recentes trazem uma resposta muito mais interessante do que um simples sim ou não. Pois é, aquela narrativa de que robôs vão substituir todo mundo, ela é, na verdade, bem incompleta. O que a gente está vendo não é um apocalipse de empregos, mas sim uma transformação profunda na natureza do trabalho. E é exatamente isso que vamos desvendar aqui. Para a gente entender o que está acontecendo de verdade, a gente precisa fazer uma distinção que os pesquisadores do MIT Sloan deixaram bem clara. A IA não está mirando em profissões inteiras, ela mira em algo muito mais específico. Pensa assim, um contador não passa o dia inteiro só processando faturas, né? Essa profissão também envolve estratégia, aconselhar clientes, resolver problemas complexos, ter pensamento criativo. A IA é ótima na primeira tarefa, a de processar faturas, mas nas outras, nem tanto. E essa é a chave de tudo. Então, o ponto crucial é este. Quando a IA automatiza as partes mais rotineiras de um trabalho, ela acaba liberando os humanos para se concentrarem em atividades de maior valor. A gente pode usar nosso tempo para aquilo em que ainda somos insuperáveis: pensar, criar, nos relacionar. É uma reorganização, não uma eliminação. E é aqui que a coisa fica realmente contraintuitiva. Peraí, se a IA está automatizando tarefas, como é que isso poderia levar a mais crescimento e até mais empregos? Parece um paradoxo, mas olha, os números contam uma história bem surpreendente. Olhem só esse dado da PwC. Os salários estão subindo quase 2 vezes mais rápido justamente nas indústrias mais expostas à IA. É isso mesmo. Onde a tecnologia está mais presente, a remuneração está crescendo mais. E o motivo é até simples. A IA aumenta a produtividade de quem trabalha ali, tornando essas pessoas mais valiosas. E não para por aí não. Um estudo do MIT descobriu que as empresas que adotam IA têm um crescimento de emprego cerca de 6% maior ao longo de 5 anos. A lógica é clara: empresas mais produtivas crescem, e empresas que crescem contratam mais gente. Agora, esse número aqui é impressionante. Segundo o barômetro de 2025 da PwC, profissionais com habilidades em IA podem chegar a receber um bônus salarial de até 56% em comparação com colegas na mesma função sem essas habilidades. A demanda por quem sabe usar essas ferramentas está explodindo. E essa citação do economista Lawrence Schmidt, lá do MIT, resume tudo perfeitamente. A IA não é só uma ferramenta para cortar custos. Ela é, na verdade, uma alavanca para o crescimento. As empresas que a utilizam se tornam mais competitivas, mais inovadoras e, no fim das contas, maiores. Ok, o cenário geral parece positivo, mas isso não quer dizer que não existam riscos. A questão é que o perigo não está onde a maioria das pessoas pensa. Vamos dar uma olhada em quem realmente precisa ficar de olho. O risco se divide em 3 dimensões. Primeiro, as tarefas. Sim, atividades como processar dados em finanças, codificar rotinas em tecnologia, criar relatórios, são altamente automatizáveis. Segundo, o nível de experiência. Quem está no início de carreira pode ser mais vulnerável, já que as funções geralmente envolvem mais dessas tarefas rotineiras. Mas a terceira dimensão, essa é a mais importante de todas. E isso aqui ilustra um ponto crucial do MIT. O maior risco de todos talvez seja trabalhar para uma empresa que simplesmente ignora a IA. Mesmo que um trabalho não seja diretamente afetado, se a empresa ficar para trás, ela vai encolher e os empregos vão sumir de qualquer jeito. Ficar parado é a estratégia mais perigosa. Bom, tudo que a gente discutiu até agora foi com base na IA que a gente conhecia até pouco tempo atrás. Mas aí veio o ChatGPT e outras ferramentas parecidas, e isso mudou o jogo. A gente precisa entender como isso se encaixa no cenário. A IA de antes era ótima em analisar dados e seguir regras. Já a IA generativa é diferente. Ela cria, ela raciocina, ela programa, ela escreve. Isso expande e muito o leque de tarefas que podem ser automatizadas, entrando em áreas que antes a gente considerava exclusivamente humanas, como a criatividade e a estratégia. Então, a grande questão é, será que a IA generativa vai quebrar o padrão que a gente viu até agora? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Os próprios especialistas admitem que estamos em território novo, e ainda é cedo para dizer se o resultado final vai ser o mesmo. Diante de toda essa transformação e, claro, dessa incerteza, a pergunta mais importante é: como se preparar? A resposta não é ter medo da tecnologia, mas sim focar naquilo que nos torna insubstituíveis. Esse dado do Fórum Econômico Mundial é um baita alerta.
Mais de 40% das nossas habilidades profissionais essenciais vão mudar nos próximos 5 anos. Isso significa que a necessidade de aprender e se adaptar nunca foi tão urgente. Ficar parado não é uma opção. E quais são as habilidades que estão em alta? Exatamente aquelas que a IA não domina. Pensamento crítico para questionar os resultados da IA, criatividade para imaginar novos produtos, liderança para guiar equipes no meio da mudança e o julgamento humano para tomar as decisões finais. É aqui que o nosso valor se multiplica. E para as empresas, o caminho também está claro. Não se trata de demitir, mas de redesenhar o trabalho, reorganizar as tarefas, investir pesado no treinamento das equipes, usar a IA para inovar e crescer e, claro, deixar as pessoas experimentarem as ferramentas para que aprendam na prática. No final das contas, a mensagem central de toda essa análise é essa. A mudança é inevitável, mas não é necessariamente uma história de perda. É uma história de transformação, que exige uma nova mentalidade de todo mundo. Portanto, a pergunta que fica não é sobre sermos vítimas passivas da tecnologia. A questão é sobre como podemos nos tornar agentes ativos dessa transformação, usando a IA para ampliar nossa própria inteligência e construir um futuro de trabalho mais produtivo e, quem sabe, até mais humano.